Prezados colegas, sejam bem-vindos ao Instituto de Ensino Upgrade e à mesa redonda Mercado do Bem-Estar, Entender para Atender. Bom dia a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade fantástica de estar aqui com vocês. Para que a gente possa entender com um pouquinho mais de profundidade, eu selecionei aqui o que eu vou chamar de as filas das mentiras confortáveis acabam sendo maiores do que as verdades desconfortáveis. Então, eu percebo que muitas relações elas acabavam sendo apoiadas naquilo que era a distância. E no momento que você aproxima as pessoas, sejam elas as pessoas que você pode ter, como foi citado pelo Mauro, né, a sogra, e eu tenho o privilégio de ter uma sogra dentro de casa, né? E não só isso, a questão também da família, né? A esposa ou aquele que tem a sua orientação sexual, o seu companheiro, a sua companheira, né? Quantos descobriram que tinham casado ou escolheram viver com uma pessoa completamente diferente daquela que elas pensavam que tinham? Isso é também um novo entendimento, né? Porque a gente vai ter que se adequar àquilo que é novo, e aquilo que é novo pode ser fantasticamente bom, ou pode ser muito complicado, né? Número de divórcios que estão acontecendo, estou falando disso, né? Mais do que isso, quando eu começo a perceber que aquilo que o Delton trouxe, né, como preparador físico, como aquele cara que é a pessoa voltada para as artes marciais, para as lutas, né, e que tem as práticas regulares, né, aquelas pessoas que vêm da atividade física, que incorporam elas, né, como sendo algo permanente. Delton, você sabe que você me trouxe uma reflexão muito legal, porque você falava sobre a questão do treinamento em hipoxia, né? E eu acho que eu cheguei ao bicampeonato brasileiro de CrossFit no Open exatamente porque eu sei lidar com esse momento. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no momento da hipoxia. E no CrossFit você sabe que isso aí não é mais do que 7, 8 minutos, né? A gente entra em hipoxia instantaneamente, praticamente, né? Então foi exatamente o que me levou. Ou seja, a ausência de oxigênio para a gente poder voltar a pensar, né? Para a gente poder voltar a ter clareza do que está acontecendo. E veja, o que está acontecendo? A gente não mudou num aspecto básico enquanto humano, né? O que existe? Existe a fisiologia, lá na raiz, na parte mais baixa do processo, né? Que é onde tem o sono, onde tem a alimentação, onde tem o exercício, onde tem a meditação, onde tem as questões que são básicas, né? E ali vamos trazer o que Marinês e Thiago também contribuíram para a gente, que é a questão do segundo cérebro, né? Essa conexão entre o cérebro da cabeça, o cérebro do abdômen, que permite, através do nervo vago, uma conexão permanente que transforma comportamentos, né? Que é a questão do enfesado, a questão do alimento, né? O quanto importante é a atividade regular, atividade cotidiana, né? Para que a gente possa realmente ter os movimentos peristálticos, mas principalmente aquilo que a gente vai escolher comer. Logo em seguida, as questões fisiológicas, vêm as emoções. Aí nós podemos ver as emoções básicas, né? Que é medo, tristeza, amor, o nojo. E essas emoções elas são interessantes porque elas conduzem a gente a pensamentos. E esses pensamentos são mais do que curiosos, porque quando a gente começa a perceber esses pensamentos como sendo algo que vai ser provocado a partir da emoção, nós podemos conduzir de forma bem objetiva ou podemos sofrer de forma bem objetiva. Se eu ligar a televisão e acompanhar um telejornal inteiro, certamente os meus pensamentos no final desse telejornal não vão ser os melhores do mundo, né? Ou seja, o que eu estou expondo dentro daquilo que é o meu dia a dia para criar um sentimento. Ou seja, vamos voltar. Estamos falando da fisiologia, que é a base, as emoções que são incontroladas, porque elas simplesmente brotam, e a partir disso, aquilo que são os meus pensamentos das emoções que eu tenho. Nós estamos sob a égide do medo, né? Estamos com medo. Medo de que o vizinho seja contaminado, que eu vá na rua e que eu toque numa superfície. Aliás, uma coisa que eu vi esses dias e que me chamou muita atenção, o sonho de consumo também mudou, né? O sonho de consumo hoje é ter uma máquina de lavar compras. Antigamente, o sonho de consumo talvez fosse, né, ter uma viagem para Dubai, né? O quanto a gente tem que lavar, tem que higienizar, tem que, né, chegar a ser uma coisa até paranoica, né? E quando eu começo a perceber que esse sentimento, que é fruto do pensamento, eu não consigo controlar, eu começo a ter o que eu vou chamar do comportamento que é enviesado.
Então, vamos de novo. Eu tenho a fisiologia, eu tenho as emoções que não são controladas, eu tenho os pensamentos que são consequência dessa emoção, que logo em seguida leva a um sentimento. Esse sentimento, se não for gerenciado de uma forma objetiva, vai levar a um comportamento. Comportamento esse que pode ser o de passado, a ser. Ah, bom, é naquele tempo. Né? Ou seja, esse tempo não existe mais. Né? O que existe, na realidade, é o presente que nós temos. E o futuro que nós vamos viver. Aliás, é interessante pensar nele como um exercício, mas ninguém é capaz de dizer que ele será desta forma. Colocando isso, eu queria tratar as ondas. Né? A primeira onda, como é que foi? Foi lá em fevereiro, foi em dezembro para alguns, que já estavam antenados com a questão de Wuhan na China. Né? A primeira onda é aquele choque. Né? Opa, será que isso vai chegar aqui? Bom, ok, então não tem jeito, né? Chegou. A segunda onda é o momento em que você começa a perceber que aquilo que aconteceu lá fora, que aconteceu com os outros, pode ou não ser aprendido pela gente. Nessa segunda onda, a gente começa a perceber que ela pode ser movimentada por uma negação também, né? Ah, não, isso não vai acontecer comigo. Isso é coisa para velho. Isso só vai pegar os idosos. Aí, de repente, você vê um atleta olímpico dizendo que passou pela Covid e que sofreu. De repente, você vê uma menina de 17 anos, cuja a mãe sobreviveu e a menina faleceu. Você vê crianças que, infelizmente, não conseguiram viver mais do que 4 ou 5 anos. Ou seja, aquela negação que seria a segunda onda é seguida por uma terceira onda, que é o que eu vou chamar do choque de realidade. Né? É aquele momento do ups, e isso pode acontecer comigo. Né?